Olá, precisamos falar sobre a Disney. Pode parecer um pouco estranho assim, logo de início, mas vai ficar claro mais pra frente. Não é segredo pra ninguém que a Disney construiu um legado absolutamente gigante que marcou diversas gerações e que vem marcando novas gerações. É simplesmente um império, né? Quando você vê aquela fotinha daquele castelo, é um império que é praticamente indestrutível. Simplesmente é uma empresa que descarta apresentações, né? Me marcou, provavelmente marcou você que está vendo esse vídeo, marcou milhões de pessoas, simplesmente. E eu quero falar um pouco sobre isso. Vai ficar claro mais pra frente. Basicamente, nesse vídeo eu vou falar sobre os live actions ou remakes que a Disney vem fazendo e as novas obras também. Qual que é o ponto principal? Eu quero falar aqui sobre preconceito. É preconceito no geral, no termo geral. Eu não vou falar só de machismo, só de racismo. Então, eu vou falar de casos de preconceitos em geral que eram muito comuns nas obras clássicas da Disney e que está sendo desconstruído com o tempo. Porque o que eu quero falar aqui é que a sociedade vem mudando e os valores vão sendo modificados e a gente espera, né, que os preconceitos sejam desconstruídos. E eu quero falar sobre como a mudança na sociedade, como a mudança de época reflete na indústria do entretenimento. E nesse vídeo eu vou focar na Disney, mas claro que se aplica a diversas outras áreas do entretenimento. Mas eu quero falar aqui sobre as obras da Disney especificamente. Fica tão óbvio esse fato de que a sociedade muda, os valores mudam, que as próprias indústrias percebem isso. E nesse próximo tópico que eu vou falar, que vai ser sobre os casos de preconceito nas obras antigas, fica muito claro. O Disney+, que é o serviço de streaming da Disney, ele coloca atualmente avisos sobre preconceito nas obras antigas. Lá eu vou colocar na tela o que exatamente eles deixam lá, né? Juntamente com a sinopse das obras, mas nas obras antigas, quando acontecia muito, né, os casos de preconceito, era visto como comum naquela época, mas como as coisas estão mudando, agora no serviço de streaming eles colocam esses avisos para deixar claro, né, que naquela época era aceito e tudo mais, porém as coisas mudam, então eles estão deixando isso bem claro. Deixando claro que isso aqui não é uma lista, tá? Eu só vou dar diversos exemplos aqui para tentar deixar o mais claro possível o meu ponto de vista, mas não é uma lista. Vou começar falando aqui da Branca de Neve, né, que todo mundo conhece, mas qual que é o problema? A Branca de Neve sempre está relacionada à faxina ou arrumação de casa, no caso dos anões. Pela história antiga, pela obra clássica, né, ela chega na casa, os anões estão trabalhando na mina e ela acaba arrumando a casa toda, que seja lavando louça, varrendo o chão, etc. Ela arruma totalmente. E qual que é o acordo para os anões aceitarem ela na casa? Que ela arrume a casa. Você vê que é uma situação de troca de favores, né? Porque eles deixam ela ficar na casa, eles cedem a moradia para ela em troca de ela virar uma empregada. Fantasia. Um filme bem antigo da Disney também, mas que possui uma cena muito polêmica, que é a cena das centauras, né? Ou centauros fêmea, eu não sei muito bem como é que eu falo isso, mas aquela cena muito polêmica que mostra uma centauro fêmea ou centaura negra limpando o casco de uma centauro branca ou de uma centauro fêmea, etc. Vocês estão entendendo, né? É, tá aparecendo aí na tela. Essa cena aí, você pode perceber que tem alguma coisa errada, né? Aquele estereótipo racismo, tá entendendo? Tem a centauro aí negra limpando o casco da centauro branca como se ela fosse uma escrava, uma serva ou algo do tipo. No filme do Dumbo, que todo mundo conhece, né? Tem uma cena muito clássica que é a dos trabalhadores. Aquela cena que os trabalhadores estão erguendo o circo no meio da chuva e tudo mais. O problema daquela cena é que são trabalhadores todos negros, todos os trabalhadores trabalhando na chuva são negros e eles não têm rosto. É como se não tivessem identidade, é como se fossem clones ali trabalhando. São só trabalhadores, simplesmente. E eles estão ali erguendo o circo na chuva, e enquanto isso eles cantam umas músicas. E na letra da música eles falam sobre eles serem analfabetos, eles falam que apesar da jornada longa de trabalho eles são felizes. E aí isso aí é outro caso apresentado de racismo.
Também tem o velho caso, a velha história das princesas que dependem de homens para salvá-las. Vocês vão entender isso muito bem, e com certeza vocês conhecem. É aquela velha história da princesa que foi ou raptada, ou enfeitiçada, enfim, não importa a situação, mas ela precisa de um príncipe, ou que seja, qualquer cara, para salvá-la. O caso da Cinderela e da Bela Adormecida, né? São dois casos assim, mas existem diversos outros. Eu só tô comentando esses aqui para não ficar muito extenso. Porém, são exemplos aí, né? E qual que é o ponto? Pode parecer que eu estou viajando até agora, mas o que eu quero dizer aqui é que todas essas obras, né, são voltadas para o público infantil. É claro que marca todo mundo, mas acaba que as crianças assistem isso e esse é o problema, ao meu ver, porque as crianças são muito influenciáveis e todos esses casos são vistos nas obras, nas animações, nos desenhos que as crianças assistem. Então elas crescem vendo isso, entende? Claro que a sociedade é totalmente composta, estruturada pelo machismo, pelo racismo e diversos outros tipos de preconceito. Então, além da criança presenciar e experienciar diversas situações onde o machismo, o racismo ou outro preconceito aparece, quando ela vai para um mundo teoricamente de fantasia, que ela deveria ver as histórias de contos de fadas e tudo mais, ela também vê esses exemplos. Dos que eu citei aqui são, tipo, é a ponta do iceberg, tá entendendo? O que eu tô querendo dizer é que a criança entra nesse mundo, entre aspas, de conto de fadas, mas ela vê acontecendo isso, da mulher sendo objetificada, de casos claros de racismo. Ela cresce vendo a história da princesa que depende do homem para salvar ela, entendeu? É disso que eu tô falando. Outro caso, Peter Pan. É certo que lá nos Estados Unidos ocorre um preconceito, um grande preconceito em relação aos indígenas. E tem uma cena de Peter Pan que prova muito isso. Que aparece um índio muito estereotipado com aquele chapéu de penas, com rituais, danças da chuva e etc. Sabe? Como se fosse um animal selvagem e, tipo, totalmente simples, né? Por apresentar um estereótipo todas as vezes. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem o filme da Pocahontas. A polêmica do filme é que o chefe, né, o capitão, na verdade, o capitão, que é o vilão do filme, ele canta uma música e aí a letra da música é extremamente preconceituosa porque fala sobre os indígenas e aponta defeitos como se eles fossem animais e esse tipo de coisa. Um caso muito polêmico em Toy Story 2. Qual que é o lance? Em Toy Story 2, vocês vão lembrar que é aquele filme do Toy Story que o Woody se perde dos amigos dele, que ele encontra a Jessie, o cavalinho que eu esqueci o nome, enfim. Ele se perde dos amigos dele e ele encontra aquele mineiro, né, o Pete. É o brinquedinho lá que ele é como se fosse um caipira, digamos assim. E qual que é o problema? Tem uma cena, né, pode ser considerada pós-crédito, porque é depois que o filme acaba, tem é como se fosse uma indução a um tipo de assédio ali. Porque esse personagem, que é o mineiro, ele aparece dentro de uma caixa, que é a embalagem dele próprio, né? Porque ele é um brinquedo. Ele aparece nessa caixa e com duas bonecas da Barbie dentro. E aí quando mostra a cena, ele tá segurando as mãos delas e falando que ele pode conseguir um papel em Toy Story 3 para elas, já que elas são idênticas ou algo do tipo. O problema é que quando, entre aspas, ele percebe que está sendo gravado, ele muda o tom de voz, ele sabe, é como se alguém estivesse vendo uma coisa que não poderia ter sido vista. Eles colocaram isso na animação. E fica claro que é uma suposição, uma indução a um tipo de assédio que acontece muito na indústria do entretenimento, né? E digamos que uma curiosidade, né? É bem triste na verdade, mas acaba que é uma curiosidade porque o diretor de Toy Story, ele perdeu o cargo mais tarde porque ele foi acusado de assédio sexual. Eu vou colocar o nome dele na tela e a foto, porque eu não lembro agora, mas ele foi acusado de assédio sexual. A Princesa e o Sapo, qual que é o principal problema aqui da Princesa e o Sapo? É que de toda a história da Disney, desde o começo, há muitos e muitos anos atrás, A Princesa e o Sapo é o primeiro filme da Disney que retrata uma princesa negra. E o filme é de 2009, esse é o real problema. De novo, não tem representatividade das etnias, porque é um filme de 2009 e a gente tá falando de Disney que tem tanto tempo de história
e é um filme de 2009, o primeiro que apresentou uma princesa negra. Beleza, aí você pensa, depois de todos esses problemas, o que a gente vai fazer para resolver, correto? E aí vem as novas histórias da Disney, os live actions e afins, porque essa é uma oportunidade de mudar as coisas, de acompanhar a mudança de época. E para exemplificar isso, como eu fiz em relação aos clássicos da Disney, eu vou falar agora alguns poucos, mas importantes, atuais. Primeiramente, Enrolados, que foi aquele filme lá baseado na história da Rapunzel, que ele, querendo ou não, ele acaba desconstruindo, sabe? Porque a Rapunzel, ela é a protagonista da história, assim como no clássico, mas ela não é totalmente dependente do cara. Claro que o Flynn, né, que é o personagem homem da história, ele participa e tudo mais, mas ela não é totalmente dependente dele. Ela não precisa dele para sair da torre. Ela se vira para sair, na real. Ela sai na aventura com ele, beleza, mas ela não fica em segundo plano, entende? Você consegue entender a diferença? Em Frozen, né? Em Frozen, que o filme é totalmente baseado na liberdade da personagem, na própria música Let It Go, é exemplificado que simplesmente ela é livre e as pessoas veem que tá ali, é uma princesa, tudo mais, mas ela simplesmente é livre, ela tem a opção de fugir dali, de sair daquele reino, de não fazer o que ela estava destinada a fazer, né? Ela pode moldar o próprio destino, é isso que está sendo mostrado. Outro caso que é muito importante, ao meu ver, é o filme da Moana, né? Porque qual que é o lance? Nesse filme, além de demonstrar o empoderamento feminino que ocorre por parte dela, né, da personagem Moana, apresenta a representatividade das etnias, né? Porque o filme da Moana é composto totalmente por personagens negros. E além disso, como eu comentei, tem o empoderamento da própria personagem, né? Ela tem um pai autoritário, ela fica sendo controlada durante toda a vida dela, ela quer fugir daquela ilha, ela quer navegar e ela fica sendo controlada pelo próprio pai. E ele mostra que ela não fica só presa naquele universo, né? Naquela ilha. Ela vai atrás. E eu não vou dar spoiler do filme aqui, mas basicamente é isso, é desse empoderamento que eu tô comentando, entende? A gente vê essa mudança, sabe? A princesa, ela não depende mais de um homem para salvar. A princesa se salva sozinha. A princesa, ela corre atrás, ela molda o próprio destino. E isso que é muito importante. Agora, o live action do Aladdin, né? O que é muito interessante no live action do Aladdin? É a questão da Jasmine, porque a Jasmine nesse filme live action do Aladdin, ela tem muito mais voz, ela tem mais autonomia. De novo, é a questão do empoderamento feminino. A Jasmine, ela tem a canção que ela canta, né? Que, entre aspas, ninguém mais me cala. Ela canta aquela música e você sente, sabe? Você vê o sentimento dela naquela música. E é disso que eu tô falando. É essa importância que eu tô falando. Das novas histórias e da modificação das histórias antigas. Porque como a gente consegue enxergar esses preconceitos hoje como um grande problema da sociedade, a gente pode tentar mudar aos poucos. E é isso que a Disney está fazendo, o que é muito honroso e digno. Porque além de colocar avisos que as obras antigas contêm preconceitos, eles não estão repetindo isso. Eles estão fazendo novas histórias e refazendo histórias, desconstruindo esses preconceitos. E agora as crianças de hoje em dia, essa geração de crianças, elas crescem com uma nova visão. Pelo menos o mínimo que seja, elas vão crescer vendo que tem alguma coisa errada, entende? E que nas obras, nos desenhos e tudo mais, elas vão ver que aquilo ali é o certo, entendeu? Elas vão crescer com pelo menos uma pontinha de esperança, sabe? A gente vai ter uma pontinha de esperança de que essas crianças serão boas pessoas no futuro. Enfim, isso aí foi um pouquinho da minha opinião. Eu queria compartilhar em algum lugar e eu encontrei essa forma. Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer e acho que vai ficar legal. Bom, como eu não queria fazer aquele velho clichê do primeiro vídeo explicando o que vai ser o canal e etc, eu acabei desenvolvendo esse vídeo aqui. Mas eu vou reservar esse finalzinho aqui para falar algumas coisas. Bom, dessas coisas clichês, né? Obviamente é um canal novo,
Eu tava com muita vontade de fazer isso e eu acho que eu vou gostar de fazer isso. E queria deixar claro aqui que eu tô começando, né? Então eu tô aprendendo a mexer em várias coisas em relação à gravação e edição, esse tipo de coisa. Então eu vou me esforçar muito para melhorar. Eu vou dar o meu máximo para esse vídeo aqui ficar bom. Eu vou tentar, né? E eu espero melhorar das próximas vezes. Eu não quero parar de fazer. E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E se você não assistiu até aqui também, né? Mas se bem que se alguém não assistiu até aqui, não vai estar vendo isso aqui. Bom, muito obrigado a todo mundo aí. Se você gostou, eu agradeceria muito se você desse um like. Ou se você gostou demais, se inscrevesse aí. Eu ficaria muito feliz. Eu vou me esforçar para fazer vídeos cada vez melhores. E é isso aí. Muito obrigado. Ah, e uma parada que eu esqueci para falar. Me ajudaria bastante também se você compartilhasse essa parada com alguém. Sei lá, você acha que a pessoa vai se interessar? Compartilhe, por favor, na moral, na moral. Valeu, valeu, valeu.